Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Sejam todos bem-vindos à Santa Missa das Rosas de Santa Rita de Cássia. Com dedos de artista, Deus criou o universo e viu que tudo era bom. Esta liturgia conduza nosso coração para perto do Senhor e nos inspire a ser incansáveis defensores da maravilhosa obra divina. Convido todos a ficarem em pé para darmos início à celebração cantando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, à nossa Santa Missa, Missa das Rosas, Missa de Santa Rita de Cássia, a Santa das Causas Impossíveis, nossa irmã mais velha na fé, nossa protetora, nossa padroeira. Coloquemos na presença de Deus, pelas mãos desta querida santa, as nossas intenções, os nossos impossíveis. Certamente você tem algo no seu coração pelo qual você veio aqui pedir. Presente a Jesus agora, nesse momento, o seu impossível. Às vezes é um problema físico, ou um problema financeiro, problema espiritual, no seu coração, na sua alma. Presente a Santa Rita agora, coloque na presença dela a sua intenção, o seu impossível, e confiantemente rezemos esta Santa Missa por todas as nossas intenções. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do nosso coração.
fonte de reconciliação com Deus e com os irmãos e irmãs. Ó Senhor, tende piedade de nós. Ó Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Ó Senhor, tende piedade de nós. Ó Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor, e como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Gênesis. Deus disse: fervilhem as águas de seres animados de vida e voem pássaros sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que nadam em multidão nas águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Deus disse: produz a terra seres vivos, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis do solo segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e lhe disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo o que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para o alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. E assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito, e no sétimo dia descansou de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Esta é a história do céu e da terra, quando foram criados. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixe dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus:
Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: Honra teu pai e tua mãe. E ainda: Quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: O sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, nós estamos mais uma vez reunidos para celebrar a vida, o testemunho da nossa padroeira, da nossa intercessora, Santa Rita de Cássia. E como mencionamos no início da celebração, é uma oportunidade da gente oferecer os nossos impossíveis a Deus. Os impossíveis que às vezes estão relacionados com algum problema físico que a gente carrega, uma doença, ou por alguém que a gente está rezando. Às vezes um problema financeiro, a falta de um emprego, ou uma dificuldade no próprio emprego, ou uma desordem nas contas. Tudo isso a gente pode apresentar a Deus pela intercessão de Santa Rita, sobretudo a nossa alma, o nosso coração, que é onde Deus quer habitar, que é o que Deus quer verdadeiramente transformar. Vamos lembrar que a Sagrada Escritura diz que é do coração que surgem as más intenções, os planos errados. Então, Deus quer transformar o nosso coração e de repente seja o grande impossível que Ele quer realizar em nossa vida pela intercessão de Santa Rita, e que a gente, meditando a vida dela, rezando por ela, rezando a Deus através dela, a gente consiga esta conversão tão desejada que nós precisamos. Gostaria de meditar com vocês nessa celebração a primeira leitura que nós ouvimos aqui, um trecho do livro do Gênesis, que narra sobre a criação. Então Deus criou todas as coisas e viu que tudo era bom. Deus criou os astros, as estrelas, criou os planetas, as galáxias, criou as plantas, os animais domésticos, os animais selvagens, a água, o dia, a noite, criou tudo. E criou o homem. E todas as coisas que Deus criou são boas. É a constatação do próprio Deus. E Deus viu que era bom aquilo que Ele fez. E quando criou o homem, Ele viu que era muito bom. Então, todas as coisas foram criadas boas. Da parte de Deus não sai nada ruim. A gente tem que ter essa clareza, porque às vezes a gente cai na tentação de pensar que o mal que existe no mundo é criação de Deus, que a desordem que existe no mundo foi criado por Deus desde o início, e não foi assim. Deus criou tudo e criou tudo bom, e viu que tudo era bom. Porém, a gente pode olhar para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa sociedade, para o nosso tempo, e não só o nosso, mas todos aqueles que a gente tem conhecimento, e constatar algo diferente. Deus criou e viu que tudo era bom, mas a gente sabe que as coisas não andam nada bem,
A gente sabe que nós andamos mal, que nós não estamos bem, mas estamos mal. O homem está mal, mal com L, no sentido, né, de adjetivo. O homem está, advérbio, né? O homem está mal, não anda bem, não está bem, as coisas não estão bem, e isso basta a gente olhar no noticiário, basta a gente olhar também na nossa própria casa, nas nossas próprias relações dentro de casa, marido com a mulher, né, uma briga sem fim, os pais com os filhos, né, os filhos com os pais. Nunca se viu tanta briga de filhos com os pais, né? Que os filhos, eles se consideram mais do que os pais, melhores do que os pais, mais entendidos do que os pais, mais sábios do que os pais, tudo mais do que os pais. Pai não sabe de nada, mãe não sabe de nada, e o filho então briga também. Então nós estamos vendo que o mundo não vai bem, embora tenha sido criado. E quando foi criado bom, Deus viu que tudo era bom. Então, a causa desta desordem, a causa deste mal que entrou no mundo, nós sabemos, é o pecado. O homem rejeitou a Deus, o homem virou as costas para o seu Criador, se revoltou contra Deus. E o resultado disso é muito evidente. Uma desordem na relação do homem com a natureza, e a gente vê então que não vai bem a relação do homem com o cosmos, pelo contrário, vai mal, e a gente vai destruindo passo a passo toda a obra da criação. Nós não fomos colocados na criação como assim predadores, né, que devem acabar com tudo, que devem devastar as coisas. Deus colocou o homem como senhor da criação. E senhor da criação é diferente, né, de destruidor da criação. O homem, ele foi colocado no topo da criação, no centro da criação, para ordenar todas essas coisas para Deus, para manter o equilíbrio entre as coisas, para manter a criação no eixo, na estrada certa. Ele é senhor da criação, no sentido não que deve explorar até acabar, mas no sentido que deve ordenar tudo para Deus. Então a relação do homem não vai bem com a criação. Pergunta o Tiago depois ali, ó, que trabalha aí com essas coisas. Eu vou expor ele aqui um pouco, né? Pergunta esse pessoal aí que trabalha com o meio ambiente. Não vai bem. Ou então basta abrir o jornal, né? Ah, mas não é tanto assim como falam. Eu concordo, não é tanto como falam, nem sempre é assim como falam, mas está acontecendo, né? E o Papa Francisco diz que um só, né, ser vivo que entra em extinção deve ser um motivo de grande lamentação para nós, porque foi criado por Deus ali, e graças à intervenção ruim do homem, acabou, sumiu, desapareceu aquele ser vivo. Às vezes é uma planta, às vezes é um animal. Então o homem não vai bem com a criação. O homem não vai bem com Deus também. Foi criado em harmonia com Deus, harmonia com a criação, e não vai bem com Deus. Revoltado contra Deus, querendo ser Deus, querendo ser o Senhor de tudo, inclusive do próprio Deus. Não, eu que sei o que é certo e o que é errado, eu que determino. Olha, a palavra de Deus está dizendo que isso aqui é pecado, mas eu não acredito, isso é coisa passada, hoje não é pecado mais. Veja o nível de arrogância que o homem tem em relação a Deus. Quem é que diz para nós o que é certo e o que é errado? É Deus. Ele revela, está na Bíblia, ou está na Bíblia, como você quiser dizer. Está na Bíblia, está na revelação, o que nós devemos fazer, o que nós devemos evitar. É Deus que revela.
No entanto, o homem diz, não, mas isso aqui não tem nada a ver, participar da missa aos domingos, isso não existe. Da onde que é pecado mortal não participar da missa aos domingos? Veja, tem 3 anos que eu estou aqui em Paraúna, e tem 3 anos que eu falo que é pecado mortal faltar à missa ao domingo por culpa própria. Quer dizer, eu me programar para não ir à missa é pecado, vai contra o 3º mandamento, mas as pessoas não acreditam, e eu falo, refalo, e a pessoa não acredita. O que será que significa isso? Senão que é uma arrogância da nossa parte, uma intenção até assim, pode ser que velada, de ser o Senhor da própria vida, dizendo, o padre está dizendo que a Sagrada Escritura está dizendo que é pecado, mas eu não acredito, para mim não é pecado e pronto. Não sei se vocês já se depararam com este pensamento. Bom, é Deus que revela. Então a relação do homem com Deus, terrível. Desde que os nossos pais pecaram, a gente já vê ali, eles escondendo de Deus o seu pecado, se escondendo de Deus. Primeiro pecam porque querem ser igual a Deus. Se você comer, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Deus não quer que você faça isso, porque você vai ser como Ele. Aí os nossos pais caem nessa armadilha, se escondem de Deus, são arrogantes, prepotentes, não assumem a sua culpa, começa a colocar culpa um no outro. Olha, foi a mulher que me deu, não foi a serpente que me deu, e aquela confusão que está até hoje. A nossa relação com Deus não vai bem, mas não foi criada assim, foi criada uma relação boa. Deus viu que tudo era bom. A nossa relação com o próximo, como eu falei, foi a mulher que me deu a maçã, não foi a serpente. Sempre assim, colocando culpa no outro. O responsável pelos meus problemas é o outro. O responsável, o grande responsável por eu não ser feliz é a minha esposa. Então eu vou arrumar outra. Responsável por eu não ser feliz é o meu esposo. Então eu vou arrumar outro. O outro é o culpado. Está ali. Não foi criado assim. A relação era boa, mas por causa da desobediência e do pecado, virou uma desordem. A relação com a natureza, a relação com Deus, a relação com o outro, e está até hoje. A gente passa a vida culpando as pessoas pela nossa infelicidade. É o meu pai que é responsável. Até tenho meditado bastante sobre essa realidade do pai e da mãe. É algo que nós, assim, às vezes reforçamos negativamente com os nossos jovens, quando a gente fica lá insistindo que os nossos jovens têm que perdoar os pais, aceitar os pais, ir lá ajudar os pais. A gente às vezes reforça que é algo positivo, tem que perdoar, tem que ajudar, tem que aceitar, mas a gente acaba reforçando às vezes nisso, que o jovem não aceita, que é comum hoje não aceitar, que é comum hoje ter feridas e mágoas contra os pais. Na verdade, nós temos que parar de olhar para os nossos pais como nossos, assim, inimigos, como os causadores da nossa infelicidade. Eles fizeram o que puderam fazer. Parar de passar a vida inteira buscando forças, energias para perdoar os pais, porque eu tenho uma grande ferida causada pelo meu pai e minha mãe, porque tal dia ele não me deu a bicicleta que eu queria e deu para o meu irmão, ou tal dia não me deu a roupa que eu queria, mas para o meu irmão ele deu. Sobretudo aí o complexo dos irmãos mais velhos, que ficam sem nada. Meu pai me privou de tudo, padre, mas o meu irmão mais novo teve tudo o que ele quis. E fica se lamentando a vida inteira. A gente tem que parar com isso. E aceitar de uma vez por todas, que não é assim que eu tenho que passar a vida agora, lutando para perdoar o meu pai e minha mãe.
mas é passar a vida honrando meu pai e minha mãe, valorizando todo o esforço que eles fizeram, apesar de tantas fraquezas que eles têm, para me criar, para me fazer homem e mulher. Não são perfeitos, mas fizeram o que puderam, deram o que tinham para dar. E ponto final. Parar com essa lamúria. Eu não consigo perdoar, eu não consigo. Chega disso. A nossa relação com o outro está uma desgraça. O outro é culpado de todo o meu sofrimento, de toda a minha infelicidade. Meu pai, minha mãe, em primeiro lugar. E os miseráveis viveram a vida para mim. E eu, adolescentezinho, que nunca cresço, fico passando a vida me lamentando porque meu pai e minha mãe não fez o que eu queria. É muito triste isso. Nós estamos forjando uma sociedade fraca demais. Basta você ver. Eu não vejo, graças a Deus, não vejo mesmo Big Brother, mas eu vejo notícias. E é interessante ver que a reação das pessoas no Big Brother, sobretudo de um certo alguém, de um jovem fraco, frágil, que chora por tudo, é motivo até de análise política do nosso país. E é aqui que eu vejo, como que politicamente nós estamos. É esse tipo de gente que está governando o país, que está aí como vereador, como prefeito, às vezes não, mas está por trás, nas comissões, dando aulas, nas faculdades e tantas outras coisas, criando esse tipo de jovem, que se lamenta com tudo, oprimido e opressor o tempo inteiro. Então, nós estamos fragilizados por causa dessa nossa relação com o outro que não vai bem desde Adão e Eva. E a gente precisa resgatar isso. E agora, eu gostaria de concluir a nossa relação conosco mesmo. E aqui está a parte mais delicada, a que nós mais ignoramos, e podemos dizer assim, uma das mais importantes. Como está a nossa relação conosco mesmo? Bom, com o universo está horrível, com a criação. Com Deus, nem se fala. Com os nossos irmãos, com o próximo, é o culpado da minha dor, é a política que é culpada, é o governador, é o prefeito, é o presidente, é o padre, é o meu pai, é a minha mãe, é o professor, quer dizer, o outro, que é o responsável pela minha desgraça. É assim, não assume nada. E por que não assume nada? Por que joga a culpa no outro? Por que joga a culpa no universo? Que joga a culpa em Deus? Que joga a culpa nos responsáveis, nas autoridades? Porque não tem coragem de olhar para si mesmo e descer um pouquinho aqui dentro e ver que, na verdade, a causa de toda essa desordem está aqui. É o que o Papa Bento XVI fala: a divisão fora de nós é causada pela divisão dentro de nós, porque o homem é dividido, o mundo é dividido. Não, mas eu passo a vida culpando Deus e todo mundo, mas não sou capaz de ficar 5 minutos comigo mesmo e ver que, na verdade, as misérias estão aqui. É aqui que está a miséria. Aqui que está, na verdade, a causa da minha desordem interior. É a minha desordem exterior. É a minha desordem interior. Eu não vou bem aqui dentro. Isto significa que eu tenho aqui monstros, que eu tenho aqui lugares obscuros, lugares tenebrosos, que eu preciso enfrentar. Não tem jeito. Eu preciso enfrentar quem sou eu, os meus medos. Eu preciso enfrentar as minhas dependências. Ao invés de falar assim, olha, o meu pai e a minha mãe, eu estou com 40 anos de idade, digamos, e estou lá, meu pai e a minha mãe não me amam.
Ao invés de dizer isso, diga: eu sou afetivamente imaturo e ainda preciso do afeto do meu pai e da minha mãe para eu sobreviver, mesmo eu tendo 40 anos. É muito mais difícil assumir a culpa. Sou eu que sou imaturo afetivamente. A culpa não é deles. É preciso enfrentar essa escuridão interior. Os medos, as imaturidades, as dependências afetivas que nós temos, as nossas dependências até mesmo de vícios que se expressam externamente. Às vezes bebe demais, fuma demais, joga demais, vive na internet, no celular, sei lá o que, qual é o seu vício, mas o seu vício não pode estar sendo causado por algo exterior, está aqui dentro a causa. O que você precisa, né, de que você precisa esconder, fugir no vício? Está aqui. Eu não me aceito, e por isso eu rejeito o mundo, e por isso eu coloco a culpa no outro. Então, meus irmãos, nós vimos aqui que Deus fez e viu que tudo é bom. E tudo que Ele fez é bom, e o homem muito bom. No entanto, nós criamos uma grande desordem com a criação, com os irmãos, com Deus e conosco mesmo. Mas se a gente não der esse primeiro passo de nos reconciliar consigo mesmo, se reconciliar consigo, uma reconciliação realmente pessoal, consigo, nós não vamos conseguir dar os outros passos. Assumir que sou eu que tenho esta podridão, que sou eu que tenho esta escuridão, mas eu não sou só isso, eu tenho isso e aceito, mas mais no fundo, mais no íntimo, existe uma bondade que está ali. Desde o princípio, Deus viu que era muito bom. Esta bondade em mim está lá e ela precisa ser resgatada. Mas eu preciso passar pelo vale tenebroso da morte para encontrar essa luz, esta bondade que está lá, velada por esta escuridão, por estas mazelas que eu carrego e que não tenho assim vontade e condições às vezes de enfrentar, mas é preciso. Os santos fizeram isso, todos eles não fugiram de si mesmos. Se você vê o filme de Santa Rita de Cássia, você vai ver que em determinado momento ela tem que enfrentar a sua escuridão, ela tem que enfrentar os seus medos, as suas revoltas com Deus, porque ela entregou os filhos para a morte, para Deus. Prefiro os meus filhos mortos do que pecando. Mas quando isso aconteceu, veio uma revolta, veio uma incompreensão, que não estava em Deus, mas estava nela, no seu apego, na sua falta de fé, e ela teve que enfrentar isso, e ela foi fundo nisso, e conseguiu sair e encontrar do outro lado a fé, que a reergueu e a fez santa como ela é hoje. Você tem escuridão, não fuja disso. Você tem essa desordem, que não foi causada por Deus, mas foi procurada por você mesmo, causado por você. Saiba disso, não tenha medo, assuma, entre fundo em você, no seu interior, porque saiba que mais fundo ainda está aquela bondade velada que foi colocada em você no princípio e que precisa ressurgir, mas é preciso dar esses passos. Isto significa cuidar do interior. Isto significa olhar as coisas por dentro. Jesus reclama no Evangelho que aquele povo é hipócrita. Os fariseus, os mestres da lei são hipócritas, porque estão preocupados com gestos exteriores, estão preocupados com exterioridades. Vocês me honram com os lábios, mas o coração tem podridão, no coração tem mazela, tem escuridão. Vocês me honram com os lábios, mas dentro de você não está nada resolvido,
É o que Jesus reclama dos fariseus, dos mestres da lei e dessa gente que se importa com o externo, com a aparência, mas não tem capacidade de entrar dentro e assumir as próprias misérias, dizendo: eu sou assim, e a culpa não é do outro, e a culpa não é de Deus, e a culpa não é do meu pai e da minha mãe, isso é meu, eu aceito, e eu entrego para Deus para que Ele cure, para que Ele transforme, para que Ele modele, para que Ele encontre de novo dentro de mim, faça ressurgir aquela bondade original que eu perdi. Está lá, você não é só coisa ruim não, você foi criado bom e muito bom, mas está lá, velado. Assuma, tenha coragem de entrar no interior. É isso que Jesus pede para nós, não só em relação à fé, mas também em relação à nossa vida humana, que não está desconectado da fé. Então, humanamente eu sou um traste, mas eu continuo fazendo tudo certinho, rezando terço, comungando, fazendo de conta que eu sou santo. Mas aquilo não entra dentro de mim, aquilo não desce no meu interior e me muda e me transforma. Isto significa hipocrisia. Eu só quero fazer para aparecer, para fingir que eu sou de Deus, para fingir que eu sou da igreja, para fingir que eu tenho fé. Chega de fingimento. Viva todas as exterioridades, como essa que nós estamos aqui, que tem algo de exterior, a rosa, as velas, o altar, a música, o incenso, as orações, o joelho no chão. Isso tem algo de exterior, mas viva tudo isso como um instrumento para Deus entrar dentro de você e agir e te transformar num homem melhor, numa mulher melhor, para resgatar a bondade original que ainda está em você. Peçamos a Santa Rita de Cássia que interceda por este grande e impossível. Como eu falei, nós achamos mais fácil nos esquivar, dizendo: a culpa está longe de mim, não está em mim. O outro é responsável pela minha infelicidade. Não, o outro não é. É você mesmo que é, pelas suas escolhas erradas, porque você não se entrega, porque você não se deixa ser curado por Deus, por medo de descobrir que às vezes dentro de você tem coisa pior do que você imagina na vida do outro. Tem coisa pior. Mas para Deus nada é impossível. Não tenha medo de se entregar. Que Santa Rita interceda por você, por mim, por todos nós e nos faça cada dia mais autênticos. Autênticos, a palavra é essa, autenticidade. Verdadeiros, humildes diante de Deus, para Ele entrar e agir e fazer a sua graça acontecer em nossa vida, em nossa família, em nossa comunidade. Vamos agora, em forma de prece, fazer a nossa oração a Santa Rita de Cássia. Vamos pegar o nosso folhetinho. Vamos juntos. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, chamada Santa das causas impossíveis, advogada dos casos desesperados, auxiliadora da última hora, refúgio e abrigo da dor que arrasta para o abismo do pecado e da desesperança. Com toda a confiança em vosso poder, junto ao coração sagrado de Jesus, a vós recorro no caso difícil e imprevisto, que dolorosamente oprime o meu coração. Eu faço o seu pedido, apresente a sua causa. Juntos. Alcançai a graça que desejo, pois sendo-me necessária eu a quero. Apresentada por vós a minha oração, o meu pedido,
por vós que sois tão amada por Deus, certamente será atendido. Dizei a nosso Senhor que me valerei da graça para melhorar a minha vida e os meus costumes, e para cantar na terra e no céu a divina misericórdia. Santa Rita das causas impossíveis, interceda por nós. Amém. Santa Rita, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Rita das causas impossíveis, rogai por nós. Passamos o nosso ofertório. Santa Rita, leve os meus pedidos. Santa Rita, Deus, leve os meus pedidos. Santa Rita, leve os meus pedidos. Santa Rita, Deus, leve os meus pedidos. Exemplo de amor e ternura nos ensinou. Nos braços de Deus, como filha, foi acolhida. Nas dores e nas provações, Deus a escolheu. Um sinal de amor e de fé para o seu povo. Santa Rita, leve os meus pedidos. Santa Rita, Deus, leve os meus pedidos. Vida trilhada, exemplo da Santa Cruz. Desejo de paz e amor na Eucaristia. O céu recebeu uma graça inexplicável. Uma chácara da fonte que transbordava amor. Santa Rita, leve os meus pedidos. Santa Rita, Deus, leve os meus pedidos. Santa Rita, leve os meus pedidos. Santa Rita, Deus, leve os meus pedidos. Santa Rita, leve os meus pedidos. Santa Rita, Deus, leve os meus pedidos. Santa Rita, leve os meus pedidos. Cantemos juntos, Santa Rita, erga seus braços, estenda seus braços para o altar e canta. Leve os meus pedidos. Mais uma vez, Santa Rita. Santa Rita, leve os meus pedidos. Santa Rita, Deus, leve os meus pedidos. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para alimento da nossa fraqueza,
concedei que se tornem para nós sacramento da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro,
Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Lindomar e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-o junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva.
doação de quem sabe amar como ninguém jamais amou. Ele nos dá a sua vida, seu plano de amor nos revela. É alimento da alma, o pão que desceu do céu, nos dá o seu corpo e seu sangue para nossa comunhão. Jesus, tu és a joia mais rara, fonte de vida que não se acaba. Te entrego todo o meu ser em gratidão. Permanece em mim com teu amor infinito. Sela em mim a tua salvação. Este é o momento da mais pura doação de quem sabe amar como ninguém jamais amou. Ele nos dá a sua vida, seu plano de amor nos revela. É alimento da alma, o pão que desceu do céu, nos dá o seu corpo e seu sangue para nossa comunhão. Jesus, tu és a joia mais rara, fonte de vida que não se acaba. Te entrego todo o meu ser em gratidão. Permanece em mim com teu amor infinito. Sela em mim a tua salvação. Jesus, tu és a joia mais rara, fonte de vida que não se acaba. Te entrego todo o meu ser em gratidão.
salvação. Oremos. Ó Deus, vós quisestes que participássemos do mesmo pão e do mesmo cálice. Fazei-nos viver de tal modo unidos a Cristo, que tenhamos a alegria de produzir muitos frutos para a salvação do mundo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos para a nossa bênção das rosas. Pegar a sua rosa. Essa rosa que é sinal dos impossíveis que Deus realizou na vida de Santa Rita de Cássia. É um sinal que você vai levar para sua casa, vai levar para alguém da sua família, algum doente. Se alguém ficou sem rosa, depois pode pegar aqui, né, no arranjo de Santa Rita, nós vamos abençoar todas. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, Criador e Conservador do gênero humano, Supremo doador das graças espirituais que concedeis generosa salvação, dai a vossa bênção a estas rosas que nós, os devotos de Santa Rita, vos apresentamos. Por elas sejam curadas todas as enfermidades das pessoas que a usarem, trouxerem consigo, conservem em casa ou em qualquer lugar e devotamente as guardarem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Interceda por nós, interceda por nós, interceda por nós, Santa Rita de Cássia. Interceda por nós, interceda por nós, interceda por nós, Santa Rita de Cássia. És exemplo de fé e amor, testemunha do poder de Deus, foi marcada com seu selo e a Deus se uniu. Foi esposa, foi mãe também, decidiu entregar-se a Deus quando muitos pensavam que não, foi aceita com véu esponsal. Interceda por nós, interceda por nós, interceda por nós, Santa Rita de Cássia. Interceda por nós, interceda por nós, interceda por nós, Santa Rita de Cássia. Rogue a Deus, peça a Ele por nós, pelas causas que são impossíveis. Uma rosa te trago com amor e me lembro de ti. Interceda por nós, interceda por nós, interceda por nós, Santa Rita de Cássia. Interceda por nós. Chega a sua rosa e canta. Interceda por nós. Interceda por nós. Interceda por nós, Santa Rita de Cássia. Mais uma vez, peça forte. Interceda por nós.
interceda por nós. Interceda por nós, Santa Rita de Cássia. Rogai por nós, Santa Rita de Cássia, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Então podem sentar um minuto. Nós temos um sorteio, né, de uma imagem que foi doada pela Leninha e o Paulo. Nós vamos sortear agora. Cadê o saquinho? Cadê a liturgia? Quem doou as rosas hoje, Zeila? Carmen e Walter. Carmen e Walter. Muito obrigado por terem doado as rosas nesta nossa celebração. Na missa passada eu não estava. Agradeço a Tânia e o Lauro, né, que doaram as rosas na missa passada. Na próxima missa das rosas, segunda terça-feira do mês de março, o Padre Carlos vai celebrar aqui conosco. O Padre Carlos já morou aqui muitos anos atrás, muitos devem se recordar dele, né? Padre Carlos Arantes, não é? É isso, né? Padre Carlos Arantes vai celebrar aqui, já está confirmado. Tem muito tempo que eu tenho pelejado para ele vir aqui e agora finalmente deu certo. Então agora nós vamos fazer o sorteio desta imagem de Santa Rita, que você vai levar para sua casa, vai doar para alguém, e que vai ser um sinal da presença de Deus na sua vida, através do exemplo, da intercessão desta querida santa. Então vamos, o número 81. Quem é o 81? A senhora... Então a dona Ione ganhou a Santa Rita, vai levar para casa e vai rezar muito para todo mundo, né? Deus abençoe a senhora. Nós deixamos, na verdade eu acho que todo mundo já deve ter pegado, a programação da Quaresma e Semana Santa. Então leve para sua casa, pregue na geladeira, ali, né? Para você se organizar, porque a partir da semana que vem já começa a Quaresma. E você precisa fazer o seu calendário dar certo com esse. Né? Não é o contrário, não. Não é o que sobrar que você vai fazer aí, não. É o que sobrar que você vai fazer outras coisas. Sobretudo Semana Santa, né? Que é a semana do católico rezar, do católico viver. E graças a Deus, ou se Deus quiser, esse ano nós teremos a Semana Santa. Nós não estaremos em casa de quarentena. Vamos pedir a bênção de Deus, ficar em pé. Agradeço a todos que ajudaram nessa Santa Missa, todos que estiveram presentes também, rezando, os devotos de Santa Rita, que estão aqui todo mês para pedir a Santa Rita. E assim você precisa saber que à medida também que você pede, que você se afeiçoa a ela, a paróquia toda cresce. Nossa paróquia vai crescendo em qualidade, progredindo na fé, à medida em que a gente se aproxima de pessoas como ela, de santos, de intercessores como Santa Mônica, como São José e, é claro, como Nossa Senhora, porque todos eles têm um exemplo em comum, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, sejamos cada dia mais devotos destes nossos santos que nos ensinam muito a amar a Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Peço que muitas pessoas não pegaram a rosa. Então deem preferência para quem não tem a rosa vir aqui pegar. E depois o que sobrar você leva para um vizinho, para um parente, para alguém doente. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Interceda por nós, interceda por nós, interceda por nós, Santa Rita de Cássia.
de fé.